perfil de hoje eu estou conversando com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a gente estava falando sobre audiência pública. O senhor disse que acredita nesses resultados e, de certa forma, é uma ligação entre a voz parlamentar e a voz do povo. Eu lhe perguntei, destas tantas, pode citar alguma que o senhor tenha considerado que houve um resultado mais relevante? Não, são muitas. Eu não gosto nunca de, como é que se diz, enumerar feitos. Não gosto. Porque eu acho que foi uma conquista daqueles que lutaram. Mas dizer, por exemplo, estamos vivenciando isso agora. No ano passado, numa mensagem do governo, eu aprovei uma emenda que obrigava o Poder Executivo a, em um ano, encaminhar para o Legislativo o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de saúde. Não encaminhou até agora. Aprovei uma emenda, por reivindicação do setor, dos profissionais da área da segurança pública, policiais civis e militares, bombeiros e o pessoal do sistema penitenciário, no auxílio à invalidez, para que todos os inválidos tivessem direito ao auxílio à invalidez, independente se em ato de serviço, mas pela própria condição profissional. Estou lutando para o cumprimento, porque tem uma coisa. Há aquilo que a gente contribui e imediatamente vê cumprido. Mas há aquilo que a gente incorpora na lei e ainda tem que travar uma luta para o cumprimento. Eu tenho dito aos servidores, principalmente, que está lá na Constituição. O governante ou o secretário o governante que descumpre uma decisão, uma lei, comete crime de responsabilidade. Não é possível? Como é que um governante não dá o exemplo? Tem uma lei, ele não cumpre. Como é que ele pode exigir que a sociedade cumpra as leis? Como é que ele pode exigir do servidor o cumprimento de normas se naquilo que beneficia ele não cumpre? Então é uma luta muito grande. E pode haver um hiato, normalmente há, né, um hiato entre as ações que se tomou com o resultado disso, né? Claro. É isso que o senhor está falando. Às vezes espera-se que aconteça muito rapidamente e não acontece. Mas muitas, apesar da demora, acontecem. Não, muitas acontecem imediatamente. Outras... Eu, por exemplo, vendo aqui o servidor público subrepresentado, que a competência constitucional para iniciar leis que beneficiem o servidor é do chefe do Poder Executivo. Mas muitas vezes aqui vem uma mensagem do Executivo e nós emendamos e aprovamos a emenda. Eu aprovei uma emenda constitucional que diz a sanção corrige o vício de iniciativa. Então, assim, apresentamos uma emenda numa iniciativa do governador, criando despesas, mas o governador sanciona. Ao sancionar, ele assume a iniciativa. É uma coisa que eu considero muito relevante para os servidores. E tem servido, que vem a mensagem, nós apresentamos aqui emendas. A emenda do auxílio invalidez é uma dessas. O governador sancionou. Se ele sancionou, como sancionou que enviaria o plano de cargos e salários dos profissionais de saúde em um ano. Não manda, pô. Mas ele sancionou. Então, ele não pode argumentar que é inconstitucional. E em algum momento tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. E fica uma luta política para o cumprimento. O ideal seria que cumprisse, dando o exemplo. Nós temos governantes que cumprem a lei. Uma lei elaborada com a participação do parlamento, mas por iniciativa dele, pô. No caso dos servidores. O senhor já declarou numa entrevista que o governo muitas vezes inviabiliza o serviço público. O senhor ainda vê dessa maneira? Então, hoje a privatização, as terceirizações... Vou dar exemplo. O governo entende, vamos dizer, na área da educação, que aliás é uma área das mais importantes. Imaginar que as universidades estaduais estão à míngua, pô. Não é cumprido nem o que diz na Constituição, um mínimo de 6%. Imaginar, por exemplo, que a Universidade da Zona Oeste não tem campus. Como é que se cria uma universidade e não tem campus? Mas nós convivemos aqui na Comissão de Educação, aliás, registrando, que é uma comissão que toda quarta-feira tem uma audiência pública. Já virou rotina, né? Então, a gente recebe aqui os profissionais da educação. Quanta coisa em relação à educação, quanta coisa não é cumprida. Mas o governo entende que só o professor está vinculado à atividade fim.
Aí assim, então merendeiro não precisa. Porteiro não precisa. Cozinheira não precisa. Tudo terceirizado. E aí o que acontece? O governo não paga a empresa não paga os trabalhadores, aí não tem aula porque não tem porteiro. E na saúde? Não, o hospital fica sem funcionar porque não tem porteiro. A limpeza não é feita. Eu recebo aqui, como presidente da Comissão do Trabalho, o sindicato das empresas de asseio e conservação. Os contratos são assinados e o governo não paga. Então cria uma situação difícil. Por quê? Há casos tão dramáticos. A empresa deixa de receber, às vezes não tem capital de giro para manter o pagamento dos trabalhadores. Sabe o que ela faz? Paga apenas o vale-transporte. Aí o trabalhador tem dinheiro para vir trabalhar e voltar para casa, mas não tem dinheiro para comer, para pagar dívida, não pode para pagar comer, as contas. não pode pagar conta, ele Então, só pode trabalhar. Não tem aquela visão de conjunto, de que numa atividade pública todos contribuem. É verdade. Imaginar numa escola, um porteiro contribui para a educação, uma merendeira, uma cozinheira, um inspetor, claro, não apenas o professor. É uma equipe de trabalho. Uma equipe, todos contribuindo. Lógico, sem dúvida. Para o resultado final. Quer dizer, qual é a reivindicação? Uma educação pública de boa qualidade, integral, horário integral. Só será assim com esse conjunto. Aí tem psicólogos, assistentes sociais, tem outras atividades incorporadas. São ações multidisciplinares para se chegar num final. Eu disse aqui que o senhor é botafoguense e torce pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu quero saber se o senhor gosta de futebol e samba como todo bom brasileiro ou isso é só assim mais ou menos? Não gosto. Olha aqui, eu passei a minha vida inteira usando a expressão fundo de quintal. Tenho alegria até hoje. Adoro sentar com um grupo, todo mundo ficar cantando desafinado, ficar cantando junto, lembrando as músicas das escolas de samba, lembrando as melhores músicas que já estão aí, não sendo tocadas nas rádios, mas a gente, isso a vida inteira, na pelada, eu vivo em grupo. Gosta disso? Gosto de viver. Como todo bom carioca, né? E lá antes, falou Mocidade Independente, antes da Mocidade Independente subir para o primeiro grupo, eu ia para Portela, que era a escola mais próxima ali de Realengo, né? Nós tem lá Unidos, nós temos outras escolas de samba lá, não só a Mocidade, né? Unidos de Padre Miguel, nós temos várias escolas lá que... Mas essa está no seu coração, A né? Mocidade é que está no primeiro grupo e que ainda mobiliza mais. É verdade, tem mais adeptos. Mas gosto, mas estou ligado. Aliás, eu sou um cidadão comum. Eu não tenho segurança, eu ando sozinho. Gosto de andar, de ir nos lugares, sem procurar demonstrar uma importância completamente diferenciada, ou até um receio. Quer dizer, eu estou livre para participar das coisas. Exerce o mandato com cidadania. Sem preocupação Com tanto trabalho, o senhor é um deputado, como eu disse, atuante, está aqui o tempo todo, e são muitas audiências, muitas comissões, não falta as sessões plenárias. Tem tempo ainda aí para a família, para os netos, esses 4 netos, esses 5 filhos? Sempre, como é que funciona essa dinâmica? Sempre é muito complicado. A família paga um preço muito alto. Muito alto. Tanto que eu posso dizer que eu tenho várias alegrias. Uma alegria é que os meus filhos mais velhos não se aproximaram da busca de mandato. Quer dizer, então eu não deixarei. Eu às vezes faço algumas críticas que tem uma bancada das esposas, a bancada dos filhos, a bancada dos irmãos. Quer dizer, às vezes são guetos, né, redutos que seguram a 4 mãos, dificultando, inclusive, uma legitimidade maior na representação. De qualquer maneira, esta é a nossa realidade. Mas é claro que quem se dedica ao mandato, naturalmente, que dedica também um tempo muito maior. E é preciso, e a família, principalmente, é muito sacrificada. De qualquer maneira, é preciso um esforço para conciliar tudo isso e pelo menos ter a alegria de viver e de compreender ou ter a ilusão que está dando uma contribuição na construção de um país melhor. E a sua família, de certa forma, entende essa dinâmica? Na verdade, eu tenho que
Porque a gente diz assim, mas você tem 5 filhos de quantos casamentos? Prefiro não tratar dessas questões. Mas às vezes a gente passa por etapas diferentes na vida e constitui outra família. Mas todos compreendem, todos envolvidos com a compreensão de ter um parlamentar tão ativo. Não tenho o que reclamar, está tudo bem. Qual o melhor legado que a política lhe deu e qual o senhor acredita ser a sua principal contribuição como parlamentar? Não, a minha compreensão de que a política é a atividade maior, é através da política. Não existe solução a não ser através da política. Não existe solução a não ser através da democracia. Não existe solução a não ser a partir da participação, do envolvimento, da luta. Tenho o maior orgulho de ser deputado e tenho orgulho da minha trajetória. Eu não tenho vergonha, eu não me sinto atingido por essa depreciação, por essa generalização. Tenho a maior alegria. Acho importante ser deputado, procuro retribuir, como vejo outros também. Tenho a alegria de conviver com muitos companheiros que, lamentando profundamente essa degradação, muito mesmo, a população, o povo não merece isto. Ver homens públicos sendo desacreditados em função de desvios de conduta tão lamentáveis. Qual o maior pecado capital para um político? É não ter a compreensão do significado da atividade, do significado do mandato. Que a política não é só um mandato. O mandato é a representação, através de um partido. Mas a atividade política deve mobilizar a todos. É dizer assim, não me meto na política, tem que se envolver. Não é possível, enquanto não houver. Escolha um partido, veja com qual você se identifica. Mas a participação na atividade política é um imperativo, desde que as pessoas queiram construir um país diferente do nosso. Pô. O Brasil é o país da injustiça, da exclusão, da concentração da renda, da pobreza, da violência. É duro viver, da poluição. Imaginar que o Brasil, que é a 7ª ou 8ª economia do mundo, ainda não realizou uma habitação digna para cada família. Pô. O processo de favelização é muito grande. O sofrimento, ver a infância, a adolescência, a juventude. Estamos aí vivendo no Rio de Janeiro a questão de discutir o arrastão, se pode prender uma criança, se pode impedir que vá à praia. Por quê? Porque não tem alternativa, não tem política que realize um mínimo para essas pessoas. Fazendo uma análise geral de quando o senhor começou até hoje, no que nós mais avançamos e no que nós precisamos avançar mais, com mais urgência? Não, eu acho que o Brasil avançou. Nós temos uma economia. Quem é que construiu essa economia? Quem é responsável pela construção das riquezas? São os trabalhadores. Então, houve avanços? Houve. Mas o principal avanço, eu vejo, é a preservação, a reconquista e a preservação das liberdades democráticas. Nós temos que defender a democracia. E defender com afinco. Defender a democracia não significa admitir a corrupção. Nesse momento, tentam confundir. Defender o resultado da eleição é um dever. Mas tem que compreender os mecanismos constitucionais, que não representam desvios. A Constituição está aí para ser cumprida. Se amanhã houver fatos que justifiquem o impedimento da presidência da República, ninguém pode achar que isso é golpe. Nós estamos verificando a orquestração existente, o processo seletivo. Que isso já é uma outra... Isso é um golpismo, é outra coisa. História, não é? Mas isso, defender a democracia não significa admitir a corrupção. Claro. Isso é uma coisa que é uma conquista legítima do povo brasileiro que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Eu sou um dos signatários da Constituição que Ulisses Guimarães chamava de cidadã. Tive a alegria de conviver, por exemplo, com o Leonel Brizola, que tinha na soberania nacional, não é? Um pilar para a construção. E isso a gente não pode perder. E na educação... Não pode perder nem historicamente. Nós temos que lutar por isso. Verdade. Deputado, nosso momento literário, o que o senhor está lendo no momento? São 2 livros muito importantes. Um é A Suíça Lava Mais Branco, porque os paraísos fiscais estão aí, recolhendo, guardando e usando o dinheiro do crime organizado, da corrupção,
para alimentar o sistema financeiro. E foi um senador suíço, vou cometer a injustiça com ele, de não lembrar o nome. Estou com um livro Mas relendo. lembrou o nome, já está bom. A Suíça lava mais branco. A Suíça, que diz que está repatriando milhões, não está repatriando migalhas. Quem controla o sistema financeiro são as potências. Quais são os países que têm paraísos fiscais? Inglaterra, França, Estados Unidos. E qual é o outro livro que o senhor está lendo? O outro livro é... Que o senhor queria citar? A Suíça, a trilateral. A trilateral. Nova face do capitalismo mundial. Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Isto aí já sendo reeditado agora na Transpacífico, não sei o quê. Tal. Tudo para manter a hegemonia, o controle do capital e impor as leis de mercado para jogar na rua da amargura, para promover guerras em nome de interesses econômicos, os sofrimentos aí dos imigrantes. Imaginar o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na África, uma tragédia, as pessoas fugindo da guerra, fugindo da fome. Pô. Aqui no Brasil a fuga é muito grande. Nós temos muitos brasileiros saindo do Brasil para trabalhar no exterior. Não se dá como se fosse uma fuga coletiva, mas a conta-gota. O número de brasileiros no exterior... A conta-gota acaba sendo coletiva. Então, a Suíça lava mais branco e a trilateral. Duas boas indicações. Estou relendo, são livros de alguns anos atrás. Agora a gente vai indicar A Riqueza de Poucos Beneficia a Todos Nós, de Zygmunt Bauman. Aqui, olha aí, ó, que bom. Esse é uma boa ideia, né, deputado? É uma boa ideia. E a gente vai reivindicar o 8º selo, Quase Romance, de Heloísa Seixas, que já esteve aqui com a gente e que está concorrendo ao Jabuti. É uma excelente dica. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. E para a gente terminar, eu lhe pergunto, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Não, na verdade, eu aplauso a luta do povo brasileiro pela reforma agrária, que não vem, né? A luta contra a fome, que ainda é uma mazela, a luta contra a doença. Quer dizer, a luta do povo brasileiro é que eu aplaudo. E a sua indignação vai para quê ou para quem? A minha indignação é com a inexistência de um projeto nacional. Especialmente uma indignação com a traição daqueles que chegam ao poder e alteram, mudam completamente de posição. Muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar com o senhor, foi super bom. Salve a TV Alerj. Esse papo aqui tão bom no programa Perfil. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. E se você quiser falar com a gente, mandar sua sugestão, sua crítica, o nosso e-mail é perfil@tvalerj.tv. TV Alerj é o canal do povo fluminense. Até o próximo programa.